Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Eclésia. E agora iniciamos esse mês de novembro e queremos chegar até a sua casa nessa grande alegria de poder continuar a comunicar a beleza da Santa Igreja. A Igreja que na sua diversidade de carismas, também de espiritualidade, tem realmente levado a tantos lares, a tantas vidas, a beleza do Evangelho. E hoje nós estamos aqui com a presença do José Roberto Cosmo, nosso irmão do Movimento Comunhão e Libertação, e que já há 33 anos participando, né, já do movimento, traz para a gente a beleza dessa pertença, né, de tudo que o movimento Comunhão e Libertação também tem alcançado na sua vida e através da sua vida, na vida de tantas pessoas, né? Uma boa noite, Cosmo, né? Agora vamos chamar só de Cosmo, tá bem? Ok. Muito boa noite, Verônica. É um prazer estar no seu programa pela segunda vez. Eu agradeço muito a oportunidade de poder travar um diálogo a respeito da experiência que eu faço e dentro do movimento Comunhão e Libertação. Muito obrigado por essa oportunidade. Imagina, a gente que agradece aí, né, poder falar dessa beleza do que realmente a Santa Igreja, né, nos seus diversas expressões, né, vai chegando e vai alcançando, né. Vamos aí também nos aproximando de mais uma arrecadação nacional de alimentos, né, e daqui a pouquinho a gente vai então falar sobre isso e dar a conhecer também aos nossos irmãos, né. Daqui a pouquinho então a gente começa a nossa entrevista. Então vamos agora ao nosso Eclésia Diocesana. Neste momento, abrem-se as cortinas, Papa Francisco, sendo saudado por milhares e milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, não somente de Roma, mas também muitos brasileiros, muitos latino-americanos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo di oggi O Evangelho de hoje é ambientado nos últimos dias da vida de Jesus em Jerusalém. Dias cheios de expectativas e tensões. Por um lado, Jesus dirige críticas severas aos escribas e aos fariseus. E, por outro lado, deixa importantes entregas aos cristãos de todos os tempos. Portanto, também a nós. Ele diz à multidão: na cátedra de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Pratiquem e observem tudo o que dizem. Isso significa que eles têm autoridade para ensinar o que está em conformidade com a lei de Deus. No entanto, imediatamente depois, Jesus acrescenta: mas não ajam de acordo com suas obras, porque eles dizem e não fazem. Irmãos e irmãs, um defeito frequente aqueles que têm autoridade, seja autoridade civil, seja eclesiástica, é de exigir dos outros coisas, mesmo corretas, que, porém, não colocam em prática pessoalmente, fazem a dupla vida. Jesus diz: amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los nem sequer com um dedo. Essa atitude é um mau exercício da autoridade, que, em vez disso, deveria ter sua primeira força precisamente no bom exemplo. A autoridade nasce do bom exemplo, para ajudar os outros a praticar o que é certo e apropriado, sustentando-os nas provas que se encontram no caminho do bem.
A autoridade é uma ajuda, mas se for exercitada mal, torna-se opressiva. Não deixa as pessoas crescerem e cria um clima de desconfiança e hostilidade e leva também à corrupção. Jesus denuncia abertamente alguns comportamentos negativos dos escribas e dos fariseus. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas. Essa é uma tentação que corresponde ao orgulho humano e que nem sempre é fácil vencer. É l'atteggiamento di vivere solo per l'apparenza. É o comportamento de viver somente para a aparência. Poi Gesù dà le consegne ai suoi discepoli. Então Jesus dá indicações aos discípulos. Não vos façais chamar de Rabi, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Quem dentre vós é o maior, deve ser aquele que vos serve. Nós, discípulos de Jesus, não devemos buscar títulos de honra, de autoridade ou de supremacia. Eu digo que a mim pessoalmente fico muito triste ver pessoas que psicologicamente vivem correndo atrás da vanidade e das honorificências. Nós, discípulos de Jesus, não devemos fazer isso, pois entre nós deve existir uma atitude simples e fraterna. Somos todos irmãos e não devemos, de nenhum modo, dominar os outros. Olhá-los assim. Não, somos todos irmãos. Se recebemos qualidades do Pai Celeste, devemos colocá-las ao serviço dos irmãos. E não se aproveitar delas para nossa satisfação pessoal. Não devemos nos considerar superiores aos outros. A modéstia é essencial para uma existência que deseja se conformar ao ensinamento de Jesus, que é gentil e humilde de coração. E veio não para ser servido, mas para servir. A Virgem Maria, humilde e alta acima da criatura, nos ajude com a sua materna intercessão a fugir do orgulho e da vaidade e a sermos dóceis ao amor que vem de Deus, no serviço aos nossos irmãos e na alegria deles, que também será nossa. Muito bem, então, você que de repente está ligando agora o seu televisor, está em contato com esse momento do Eclésia e dizendo, qual vai ser o tema de hoje, né? O que nós vamos tratar hoje aqui no Eclésia? Hoje nós estamos com a presença do movimento Comunhão e Libertação, com a presença aqui do Cosmo, que vai falar para a gente um pouco sobre essa realidade, esse movimento que tanto bem, né, faz a Santa Igreja e que hoje você também, que talvez não conhece ainda, né, esse movimento que está aqui em Petrópolis, né, que com toda a força dessa espiritualidade tem levado a muitas pessoas também a uma experiência de Deus. Então, Cosmo, mais uma vez, boa noite. Né? Boa noite. E queria assim, que você primeiro introduzisse para nós, né, o que é a espiritualidade, o que é o movimento, né, Comunhão e Libertação. Ok, Verônica. O movimento Comunhão e Libertação foi fundado por Dom Luigi Giussani, um padre italiano que, em 1954, diante da realidade de um cristianismo muito formal, muito tradicional, não
tradicional no bom sentido, mas um movimento, um cristianismo muito formalizado, ele decidiu dedicar a vida dele à educação dos jovens. Então, em 1954, o padre Giussani, Dom Giussani, como nós chamamos no movimento, ele tem um início como professor no Colégio Berchet, em Milão. E, basicamente, o que, na época, ele se surpreendia é que os jovens, apesar de terem uma formação cristã, uma formação católica, pouco entendiam das razões que levavam aqueles jovens a pertencerem ao catolicismo. Existia uma distância, segundo ele, muito grande entre a vida religiosa e a vida cotidiana dos jovens. Então, ele entrou nesse colégio que eu mencionei, com o intuito de educar os jovens a ter uma vida cristã, mas que fosse uma vida que confrontasse com a realidade vivida pelos jovens. Desde então, o movimento cresceu bastante. O movimento ele praticamente não só na Itália, mas por toda a Europa e depois por toda a América Latina, ele se expandiu, tanto é que hoje, quando a gente faz retiros, normalmente o retiro principal do movimento, que é o Retiro da Fraternidade, ele basicamente abrange 130, 140 países em todo o mundo. Então, um movimento que realmente cresceu muito nos últimos anos. E o que o carisma de Dom Giussani ele nos educa é ter Cristo como a figura central da vida de cada um, confrontando sempre a realidade conforme ela nos é dada, seja no ambiente de trabalho, seja na vida doméstica, seja na vocação matrimonial, na vocação sacerdotal, na vida dos leigos que se dedicam e se consagram dentro do movimento. E ele sempre teve uma intuição genial no sentido de mostrar que a fé não é algo separado da vida que nós levamos. Então, a vida do trabalhador, do professor, do intelectual, do padre, do sacerdote, do leigo, a vida dele tem que ser realizada nos ambientes em que ele normalmente frequenta. Então, é uma espiritualidade muito forte, né? Há uma ênfase muito grande de Dom Giussani na questão educativa, tanto é que ele tem, inclusive, um livro chamado O Risco Educativo, que é fantástico também, porque a concepção de educação dele é que educar uma pessoa é introduzir essa pessoa na realidade total que ela vive, não só na questão formal de receber o conhecimento, de ser ensinada, mas entender qual é o sentido, o significado último da vida. Então, realmente, Dom Giussani, eu diria que a intuição genial dele foi mostrar que fé e vida são coisas que são indissociáveis. Quando a gente fala comunhão e libertação, você podia explicar um pouco sobre o nome do movimento, né? Por que comunhão e libertação, né? A intenção também a partir dessa realidade? A questão do nome de comunhão e libertação, embora na história do movimento tivesse surgido um pouco depois do próprio início do movimento, porque antes era chamado de GS, que era Juventude Estudantil, Juventude Estudantesca. Depois é que ele adquire o nome de Comunhão e Libertação, querendo significar, basicamente, a unidade que existe no nosso meio, de todos aqueles que pertencem ao movimento, a importância da questão da comunidade, da comunhão entre as pessoas que vivem o movimento, e também a questão da libertação, diferentemente de uma libertação do ponto de vista político ou social, como pregam algumas teologias, a libertação dentro do movimento é a valorização
que Dom Giussani atribui à liberdade de cada um na escolha e no sim que ele, dentro do movimento, dá não só ao carisma, né, do movimento, mas a Cristo também. Então, a questão da liberdade é uma das questões que, inclusive, me deixaram no início muito fascinados e maravilhados com o movimento, porque não existe em nenhum momento a imposição de uma doutrina abstrata para aqueles que frequentam o movimento e que participam do movimento, mas é a liberdade de cada um que está constantemente em jogo no nosso dia a dia. Então, daí a questão de comunhão e libertação. Libertação entendido como muito mais como a valorização da liberdade de cada um de nós ao dar o seu sim a Cristo, o seu sim ao carisma do movimento. Muito bem. Quando nós, aqui na Diocese de Petrópolis, né, tivemos assim, lógico, o movimento já estava aqui na Diocese, até mesmo antes da vinda de Dom Filipo, né? Mas assim, com Dom Filipo, nós podemos assim conhecer um pouco mais, né? Foi o nosso bispo, né? Antes de Dom Gregório, né? Tivemos aí essa transição com Monsenhor Paulo Dayer, né? Que foi o nosso, aqui também, o responsável, né? O vigário aqui, episcopal, né? Naquele período, né? Ou melhor, administrador, né? Diocesano. E depois, né, e antes tivemos aqui a presença de Dom Filipo, né, e que deu realmente a conhecer a nós essa beleza dessa espiritualidade, desse movimento, né. Hoje, quando a gente pensa no movimento, nível Brasil e também nível diocese, né, como é que foi assim, pelo menos, o teu encontro, né, porque você não é de Petrópolis, não é isso? Então, como é que foi a tua experiência, né, o teu encontro com o movimento, né, como é que foi essa realidade na tua vida? Bom, o meu encontro com o movimento, ele ocorreu ao redor na década de 80, em 1984, e para não fugir muito ao figurino, eu acabei sendo levado ao movimento pela minha esposa, né? Existe sempre uma mulher um pouco mais razoável do que o homem, que em determinado momento da vida a gente é levado a refletir um pouco mais sobre a nossa existência e a gente acaba se encaminhando e aceitando os bons conselhos, no caso de minha esposa. Basicamente, eu trabalhava numa multinacional, eu me aposentei inclusive em 2010, eu tinha uma vida intelectual que eu diria relativamente desenvolvida, embora eu não trabalhasse na universidade, mas eu sempre tive uma paixão muito grande pela área universitária. Fiquei durante 6 anos, até 1978. Depois, em 78, eu vim para o Rio. E em 1984, através da minha esposa, eu conheci alguns padres italianos, entre eles, na época, padre Filippo Santoro, depois bispo de Auxiliar do Rio de Janeiro e bispo de Petrópolis, e também Dom Juliano Renzi, que foram figuras assim definidoras do rumo que minha vida tomou. Eu era uma pessoa que, pela minha formação na área de sociologia, embora nunca tivesse tido uma formação de esquerda, da esquerda tradicional, mas eu sempre tive uma visão muito crítica, inclusive em relação à religião. E no início, obviamente, que eu resistia bastante não só ao fato da prática religiosa da minha esposa, como também nas conversas com Dom Filipo, com Dom Juliano, eu sempre apresentava questionamentos muito grandes em função da minha formação, que eu diria para você, muito calcada em cima de uma visão iluminista, né? Que, enfim, sempre colocou o homem como centro, né? Da vida, centro do universo, centro da história, e a religião era simplesmente colocada num plano marginal. Mas o que foi mais interessante nesse meu processo é que, diferentemente
de outras experiências religiosas que eu tinha tido, Dom Juliano e Dom Filipo, eles não falavam de uma religião abstrata, de uma religião formalística, mas eles conversavam comigo sobre os problemas da minha vida cotidiana, da minha vida conjugal, da minha vida profissional, da minha vida como trabalhador dentro de uma empresa multinacional. Quer dizer, eles não ficavam, digamos assim, entre aspas, querendo me converter ou doutrinar, mas eles falavam de assuntos que me tocavam muito. E eu comecei a perceber que aquilo que eles me falavam me trazia uma satisfação muito grande, porque respondia a alguns desejos do meu coração que eu sempre tive, né? O desejo de ser feliz, o desejo de ser uma pessoa justa, o desejo de beleza que existe em todos nós, e aquilo é que foi fazendo com que a minha experiência dentro do movimento fosse se aperfeiçoando. Eu costumo dizer que tanto Dom Filipo e principalmente Dom Juliano, eles me convenceram através de uma boa macarronada e de um bom copo de vinho, conversando sobre a vida. Foi assim que eu me aproximei do movimento, né? E praticamente desde aquela época, embora durante o período inicial eu tivesse um questionamento muito grande em função da minha formação anterior, mas eu fui permanecendo e hoje, 30 e poucos anos depois, eu continuo dentro do movimento. E uma das coisas que eu percebi é que ao longo de toda a minha trajetória, a minha vida mudou da água para o vinho, né? Eu pude fazer um trabalho que eu reputo de muito melhor do que eu teria feito, né, se eu não tivesse conhecido essa experiência. Eu tenho uma família que realmente eu tenho muito orgulho, tenho 3 filhas, 7 netos, todas as filhas, graças inclusive ao empenho da minha esposa, católicas, apostólicas romanas, casadas na igreja, com maridos e filhos, e que procuram inclusive continuar transmitindo a tradição da igreja, né? Então eu senti, quando eu comparo o que poderia ter sido a minha vida sem ter conhecido Dom Juliano e Padre Filipo, em 1984, provavelmente eu teria tido um percurso radicalmente diferente. Eu não sei se eu teria conseguido ter uma vida plena como eu tenho hoje. Então essa é um pouco a história. Eu acho que a minha história dentro do movimento exemplifica bastante, documenta bastante o que é o carisma de Dom Giussani, que é a questão de você ter uma vida de fé associada intimamente à vida cotidiana de todos nós. Verdade. Realmente é como se o método de Dom Giussani ele tivesse sido aplicado e tivesse contribuído para essa minha experiência de vida. Claro, né? Verdade. Muito bem. E aí, bom, diante dessa experiência tão renovadora, né, e restauradora, né, da fé que você teve, assumindo também a sua missão junto ao movimento, né, depois então vem morar em Petrópolis, né, para contribuir também com o movimento, lógico, não só em nível, né, diocesano, mas também poder fazer a tua contribuição aqui, né? Como hoje está essa presença do movimento, né? Quais são as atividades, né, as realidades que hoje estão presentes na diocese do movimento? Bom, aqui em Petrópolis eu vim para cá há mais ou menos 4 anos, e 2 anos depois eu fui convidado pela Inês, que é uma petropolitana antiga, inclusive, dentro do movimento. Ela me convidou para fazer parte, primeiramente, da diaconia. A diaconia é um órgão do movimento responsável na cidade pela vida da comunidade. Quer dizer, todos os acontecimentos, os eventos, tudo aquilo que nós fazemos
passa necessariamente por um diálogo muito grande dentro da diaconia, né? Então, eu comecei a fazer parte da diaconia aqui em Petrópolis. A partir daí, posteriormente, eu fui também convidado para coordenar a coleta de alimentos, que é o assunto que nós vamos falar um pouco mais adiante. E há 2 anos eu estou fazendo essa experiência como coordenador da coleta. Além disso, nós fizemos mais recentemente 2 atividades culturais que para nós foram muito significativas. Uma delas foi a apresentação de uma filósofa política alemã chamada Hannah Arendt, que tem coisas que sempre interessaram muito a Dom Giussani e principalmente ao atual continuador do carisma de Dom Giussani, que é Padre Carron, que é algumas concepções muito interessantes na área da política, como serviço, como preocupação com o diálogo, preocupação com o bem comum e principalmente o conceito dela de um novo início, né? Que a tese da Hannah Arendt foi sobre Santo Agostinho e ela é uma filósofa política judia muito interessante por ter defendido a tese dela sobre Santo Agostinho e por ter também determinadas concepções interessantes com relação à questão do que é o novo início, não só dentro da política, como também na vida cotidiana. Então, nós fizemos uma apresentação na UCP sobre a obra de Hannah Arendt e, mais recentemente, nós lançamos aqui na UCP também o livro do Padre Carron sobre a beleza desarmada, né? Que é aquela beleza que o cristianismo apresenta ao mundo totalmente, como ele próprio coloca no título, de uma maneira desarmada. Quer dizer, o cristianismo como uma possibilidade, ou a beleza do cristianismo como uma possibilidade de vida diferente daquilo que nós levamos hoje, e discutindo temas muito importantes, desde questões do problema da educação em geral, educação do jovem, o problema da situação do cristianismo no mundo, na Europa, na América Latina, a questão do terrorismo e assim por diante. Então, nós promovemos aqui a apresentação do livro do Padre Carron. Nós tivemos a presença do responsável nacional do movimento, que é o Marco Montrasi, que junto comigo estabelecemos um diálogo sobre esse livro. O interessante é que Dom Giussani sempre também enfatizou muito a importância da questão cultural, dizendo que um cristianismo que não atua no âmbito da cultura, ele praticamente tem mais dificuldades, já que a gente está imerso nessa realidade cultural que a gente vive. Além dessas 2 apresentações que nós fizemos, nós temos tido os encontros semanais, que são as nossas escolas de comunidade, onde nós, a partir de textos do Padre Carron, de Dom Giussani, nós refletimos a respeito do trabalho que a gente está fazendo no dia a dia, da experiência pessoal de cada um, sempre orientado por um texto, seja do fundador do movimento, Dom Giussani, quanto do Padre Carron. Retiros também que nós fazemos, né? Nós temos basicamente 2 retiros, o retiro da Páscoa e o retiro de Natal. Provavelmente agora, no dia 3 de dezembro, a gente vai fazer o nosso retiro do Natal, que sempre conta com a pregação de um padre do movimento e depois também os testemunhos das pessoas que participam do retiro. Então, eu diria para você que hoje a comunidade de CL aqui em Petrópolis, ela está bastante viva, né? Realizando várias atividades. Uma outra atividade que nós estamos pensando realizar também é sobre um livro sobre Miguel Manhara, que foi escrito por um escritor
cujo nome não me recordo agora, mas que ele fala muito a respeito da conversão de uma pessoa a partir do momento que encontra uma beleza e se casa com uma mulher e que acaba se convertendo também daquela vida pregressa que ele tinha tido até então, ele se converte ao cristianismo. É um livro que ele fala muito a respeito da questão da quaresma, da penitência, enfim. Então, são essas atividades que a gente tem desenvolvido e mostrando que a experiência que a gente vive, ela é uma experiência que pode dar frutos, né? E tem dado frutos aqui em Petrópolis. Queria também mencionar o fato de que tanto eu quanto você pertencemos àquela comunidade que normalmente se reúne 1 ou 2 vezes por ano, né? Que nós tivemos uma reunião no início desse ano e temos acompanhado também o desenvolvimento das chamadas novas comunidades, né? Que nós pertencemos também conjuntamente e enfim, o movimento é um movimento que ele está bastante vivo em Petrópolis, em resumo. E é bonito, né, a gente ver esse ano também realmente vindo com essa inspiração lá da Assembleia, né, Diocesana do ano passado, né, já estamos para chegar aí na próxima Assembleia, né, no próximo sábado, essa comunhão, né, essa comunhão de carismas, né, onde também novas comunidades e movimentos puderam se unir, né, nessa busca de fazer com que essa igreja viva possa cada vez mais alcançar mais e mais pessoas que, na beleza da pertença, né, à Santa Igreja, possam também encontrar o seu lugar, o lugar da sua missão, o lugar da sua pertença, né, e possam, assim, também dar muitos frutos para a vinha do Senhor, né? Então, dentro dessa experiência, né, nós vemos que é bonito essa busca de evangelizar as culturas também, né? De fazer com que isso possa realmente, o cristianismo, ele alcance as culturas vigentes, né? Isso é muito importante, né? E possa realmente levar a beleza do Evangelho como uma novidade a cada dia, né? Como uma novidade que realmente toca, né? E através também de uma ação social, também o movimento, né, quer tocar também agora, só que de uma maneira também material, né? Temos aí a forma cultural e se aproxima essa forma material também de suprir necessidades dos filhos amados do Senhor. Conta para a gente aí um pouco sobre esse ano, a arrecadação também de alimentos, né, Cosmo? Que a cada ano acontece em nível nacional, né? Sem dúvida. Esse ano, bom, o mote sempre da coleta de alimentos que nós fazemos em nível nacional é sempre aquele mote de compartilhar as necessidades para compartilhar o sentido da vida, o significado da vida. E esse ano nós trouxemos um texto inicial do Papa Francisco, que ele falou num programa que já existe no YouTube há muito tempo, que é o chamado TED. Ele fez um TED para o mundo intelectual, o mundo acadêmico, empresarial, etc., onde nós extraímos, nesse ano de 2017, um texto em que ele fala que, independente dos grandes líderes, das personalidades políticas que existem no mundo, a nossa humanidade pessoal é muito mais importante, muitas vezes, do que a personalidade grandiosa dos nossos líderes que se encontram no mundo de hoje. E onde ele fala que, lógico, os políticos têm grandes responsabilidades, mas que nós também temos responsabilidade muito grande por aquilo que acontece no nosso entorno. Então, ele diz, uma coisa que ele diz é que o futuro está, acima de tudo, nas mãos daquelas pessoas que reconhecem um próximo como um você e reconhecem a si mesmo como parte de um nós. E ele termina dizendo que nós precisamos uns dos outros. Então, esse é hoje o tema que praticamente baliza toda a coleta nacional de alimentos, porque existe, Verônica, você sabe disso, uma descrença muito grande hoje em dia, não só na política, como também a gente ouve muito falar que
não, nós estamos querendo ir para Portugal, nós queremos migrar para a Austrália, porque o Brasil não tem jeito, e assim por diante. Então, nós entendemos que, embora a gente ouça isso todos os dias, a gente entende que a coleta é um momento, é um ato, é um gesto muito importante para que a gente compreenda o significado de pertencer a uma comunidade maior e possa realizar um trabalho que tenha um significado para a vida de cada um. Então, do ponto de vista daquilo que nós chamamos as 10 linhas da coleta, quer dizer, as 10 linhas expressam aquilo que em cada ano a gente quer trabalhar como mensagem dentro da própria coleta. E esse ano nós estamos muito contentes porque nós dobramos o número de supermercados onde nós vamos estar presentes. O ano passado, eu me lembro bem que eu comentava que a gente estava com o Bramil do Itamaraty e Armazém do Grão de Correias. Este ano nós aumentamos a nossa participação no Armazém do Grão e estamos indo para o Armazém do Grão de Capela e Mosela também. Então nós vamos esse ano em 4 supermercados. Vamos contar mais uma vez com a ajuda de 3 grupos de escoteiros que vão como voluntários nos ajudar nesse dia. A coleta será feita no dia 11 de novembro. Sim, próximo sábado. O próximo sábado, das 9 da manhã até as 19 da tarde, da noite, na verdade, nesses supermercados. Esse ano nós pretendemos, em nível nacional, ter mais de 6 mil voluntários, são quase 260 supermercados participantes, e pretendemos angariar 160 mil toneladas, 160 toneladas de alimentos. Em Petrópolis, o ano passado, nós chegamos a arrecadar 1,5 tonelada. E eu espero que com mais 2 supermercados a gente consiga pelo menos dobrar. Sim, né? Claro. Essa importância. As entidades que serão beneficiadas são as mesmas do ano passado. Nós temos a Oficina de Jesus do Padre Quinha, a creche São Charbel, lá no Caxambu, da nossa amiga Carminha, que hoje praticamente, como todas as entidades assistenciais, têm passado por grandes dificuldades, né, em função da crise que nós estamos vivendo, mas ela continua com 165 crianças, né, que é um trabalho belíssimo, e com a entidade da obra social do Antônio, lá no Carangola, que é o Jesus Menino, que continua também fazendo um trabalho belíssimo com relação aos filhos dele, né, os filhos de Antônio, né, como ele chama, que são cerca de hoje praticamente 40 pessoas, mais o pessoal que faz um trabalho de voluntário. Então, essas 3 entidades é que receberão o produto da coleta que nós vamos fazer em 4 supermercados, agora no próximo sábado. Sim. Maravilha, né? Então, é basicamente isso em relação à coleta. E convidamos todos aqueles que quiserem, tem inclusive dentro do Facebook o Coleta de Alimentos Petrópolis, podem se inscrever como voluntários, e convidamos também, obviamente, toda a população petropolitana para que nesse dia compareça nesses supermercados, adquira produtos e ofereçam, então, para que a gente depois possa distribuir para as entidades assistenciais aqui de Petrópolis. Maravilha, muito bem. Então, você que está aí nos assistindo, então não pode perder essa participação também neste momento, né? Nesse próximo dia 11, então fique atento aí nas coletas que vão estar acontecendo, né? Tanto nos 3 supermercados do Armazém do Grão, não é isso? E também no Bramil do Itamaraty, certo? Então, não perca também essa oportunidade de servir, de doar, de fazer a sua participação. É realmente com muita alegria que nós queremos, né, ajudar o povo, né, que está aí nesse momento de crise e que a gente sabe, né, a nossa colaboração pode parecer pequena, mas sem ela
essa 1,5 toneladas não acontece, né? Sem ela, as 3 toneladas desse ano, se Deus quiser, não serão alcançadas. Então, faça você também a sua participação. Nós vamos parar por aqui um pouco, daqui a pouquinho a gente volta então para a nossa mensagem final. Vamos então agora ao nosso quadro Aconteceu. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Dio, che è amore, ci ha creati per essere amati da Lui e per amarlo e per amare con Lui tutte le altre persone. Questo è il sogno di Dio per l'uomo e per realizzarlo abbiamo bisogno della sua grazia. Abbiamo bisogno di ricevere in noi la capacità di amare che proviene da Dio stesso. E per questo Gesù sempre era lì con la gente scartata di quel gruppetto clericale, no? C'erano lì i poveri, gli ammalati, i peccatori, i lebbrosi, ma erano tutti lì, perché Gesù aveva questa capacità di commuoversi davanti alla malattia. Era un buon pastore. E sempre la Chiesa ha avuto sia il coraggio di prendere, gettare, di prendere, mescolare, anche ha avuto la paura di farlo. E tante volte noi vediamo che si preferisce una pastorale di conservazione e non di lasciare che il regno cresca. Ecco le beatitudini. Non richiedono gesti eclatanti, non sono per superuomini, ma per chi vive le prove e le fatiche di ogni giorno, per noi. Così sono i santi. Respirano come tutti l'aria inquinata dal male che c'è nel mondo, ma nel cammino non perdono mai di vista il tracciato di Gesù, quello indicato nelle beatitudini, che sono come la mappa della vita cristiana. Sono addolorato per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afghanistan e ieri a New York. Nel deplorare tali atti di violenza, prego per i defunti, per i feriti e i loro familiari. Chiediamo al Signore che converta i cuori dei terroristi e liberi il mondo dall'odio e dalla follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte. Preghiamo per tutti i defunti, tutti, ma in modo speciale per questi giovani. In un momento dove tanti muoiono nelle battaglie di ogni giorno, in questa guerra a pezzetti. Preghiamo anche per i morti d'oggi, i morti di guerra, anche bambini innocenti. Questo è il frutto della guerra, la morte. E che il Signore ci dia la grazia di piangere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio dei volti e dei nomi, Dio di ognuno
dei 335 uomini trucidati qui il 24 marzo 1944, i cui resti riposano in queste tombe. Tu, Signore, conosci i loro volti e i loro nomi. Tutti, anche i 12, ai noi rimasti ignoti. Per te nessuno è ignoto. La fede che professiamo nella resurrezione ci porta ad essere uomini di speranza e non di disperazione, uomini della vita e non della morte, perché ci consola la promessa della vita eterna radicata nell'unione a Cristo risorto. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Muito bem, então estamos chegando ao final, né, Cosmo, nesse momento. Uma pena, né? Não é uma pena, porque é uma riqueza tão grande, né, de tantas coisas bonitas, né? E assim, chegando agora ao final, queria que você deixasse uma mensagem final, ou talvez até o testemunho, né, do que foi. Você contava para a gente um pouquinho nos bastidores alguns testemunhos, né, bonitos que aconteceram no ano passado na arrecadação. Será que você podia deixar para a gente, além da mensagem final, alguns testemunhos também do ano passado? Eu gostaria de contar dois gestos que realmente nos tocaram muito durante a coleta do ano passado. Um deles foi que, a partir da assistência ao programa de vocês, uma das moradoras ali da Cascatinha, naquela região do Itamaraty, onde fica o Bramil, ela, embora não fosse fazer a compra no supermercado, porque ela já tinha suprido as suas necessidades, mas ela entendeu claramente a necessidade de, naquele momento, fazer um gesto positivo e contribuir com a coleta. O que ela fez foi, basicamente, percorrer a vizinhança dela, coletando alimentos não perecíveis que nós havíamos solicitado durante o programa. E ela pegou esses alimentos e levou até o Bramil Itamaraty e nos ofereceu alimentos coletados na sua própria vizinhança. Quer dizer, uma pessoa que praticou um gesto de solidariedade, embora não tivesse ido ao supermercado para fazer a compra, né, a compra do mês, a compra da semana, mas através desse gesto ela também pôde contribuir para oferecer às entidades mais necessitadas um pouco os alimentos que ela coletou no seu entorno. E um outro gesto também que nos tocou bastante foi de um indivíduo que disse que todo sábado ele se reunia com os amigos e fazia uma rodada de cerveja, né? E naquele dia, quando ele foi abordado no supermercado e foi pedido a ele que fizesse uma contribuição, ele decidiu destinar todo o dinheiro que ele gastaria na cervejada que ele tomaria naquele sábado para comprar alimentos e doar esses alimentos para a nossa coleta. Foram dois gestos assim que nos maravilharam bastante, né? Que são gestos simples, né? Mas muito significativos e que provavelmente atendeu às necessidades daquelas entidades finais. E o que eu queria dizer é que, enfim, parafraseando a frase do Papa Francisco, quando ele diz que nós precisamos uns dos outros, eu queria deixar essa mensagem final no sentido de que é muito importante que, num determinado momento, a gente faça um gesto concreto que pode significar não só uma mudança de vida pessoal, né,
porque afinal é um gesto gratuito. Aqueles que se voluntariam são pessoas que praticam gratuitamente um gesto, doando parte do seu tempo na coleta, como para aquelas pessoas também que façam as suas compras no supermercado para praticamente compartilhar as necessidades de entidades que hoje estão cada vez mais sofrendo com a crise que se apresenta hoje no nosso país. Então eu queria convocar os cidadãos e cidadãs de Petrópolis a contribuírem no dia 11 com a nossa coleta de alimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Cosmo, aí pela sua presença, né, pelo carinho, por nos dar esse lindo testemunho, né, dessa vida impactada pelo Evangelho, impactada pela presença de Deus, né, que foi se deixando envolver de tal forma pela missão e hoje, né, com a sua vida aí doada, né, para essa causa do Evangelho e de tantas vidas aí que também precisam conhecer, né, o Senhor. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui, né, trazer essa beleza do Comunhão e Libertação e também do teu testemunho, né? Muito obrigada, tá? Eu agradeço. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade e espero que no próximo ano a gente retorne aqui para falar de outras novidades. É verdade, né? E com mais testemunhos bonitos aí, né? Obrigado. Verdade. Muito obrigada também a vocês que nos assistiram, a vocês que vão também estar colaborando. Desde já agradeço, né, a todos aqueles que vão estar colaborando com este momento, com esta arrecadação. E essa semana deixo uma intenção especial. Também no próximo dia 11 vamos estar reunidos na nossa Assembleia Diocesana, que avalia o nosso ano, avalia esse triênio, né, de evangelização das diretrizes de nossa diocese, e queremos também que o 2018 seja tão frutuoso como tem sido esse ano de 2017. Então, conto com as suas orações, para que unidos, seja pessoalmente, seja em oração, que cada um de nós possa fazer também a nossa contribuição, para que junto com o nosso bispo, Dom Gregório, possamos também pensar a vida diocesana com um só coração, uma só alma, movidos pelo Espírito de Deus. Então, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. Dia Nacional da Coleta de Alimentos. Voluntários em mais de 50 cidades de todo o Brasil convidam clientes em supermercados a doarem alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão entregues a bancos de alimentos e entidades assistenciais. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.